Que a gloriosa paz do Senhor esteja no teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos falando aí, irmãos, sobre Espírito Santo. Nós já falamos sobre a triunidade, falamos sobre também símbolos do Espírito Santo. E hoje eu gostaria de falar sobre as obras do Espírito Santo, né? Como ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nós sabemos, irmãos, de que ele também tem as suas atividades quanto às suas obras realizadas. E a primeira que a gente vai ver, irmãos, é sobre ele ser também criador. Gênesis capítulo 1, versículo 2, olha o que diz: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Então já ali, irmãos, na criação, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele já se movia sobre a face das águas. E nós vamos ver que ele tem participação em tudo na criação. Salmo 104:30 diz assim: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então é muito bom a gente ver, irmãos, a atuação do Espírito Santo, a participação que ele teve na criação. Por isso nós precisamos aprender, irmãos, para a gente não ser enganados por algumas heresias que querem isolar, deixar de lado o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele teve as suas atividades desde a criação, agindo em tudo. Então nós vemos aqui que ele pairava sobre as águas. 2, ele é o doador da vida. Vamos ver o que diz? Ele tem participação em cima disto. Gênesis 2, versículo 7, olha o que diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando a gente vê, irmãos, que ele soprou sobre as narinas do homem, nós vemos que ali também estava a participação do Espírito Santo, atuando para que o homem em si tivesse vida. O Senhor fez aquele bonequinho de barro, né? Aí ele sopra nas narinas e ele começa a ter o quê? Alma vivente. Jó, capítulo 27, versículo 3 diz que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, Jó 33, 4 também diz, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então nós vemos aqui, irmãos, de que o Espírito Santo, ele também doador da vida. Ele é doador da vida. Amém? Ele teve participação em tudo. Quando o próprio Deus foi fazer o homem, disfarçamos o homem. Então ali estava a atuação também do Espírito Santo. Veja bem o que diz João 6, versículo 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disser são Espírito e vida. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então nós vemos, irmãos, a atuação do Espírito Santo. E aí nós vamos ver Romanos 8, versículo 11, olha o que diz. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
Você está entendendo, irmãos? A atuação, a participação do Espírito Santo na criação, no agir na vida do homem. Apocalipse 11, olha o que diz. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele sempre teve sua participação, a sua atuação na criação de tudo e também no ser humano. Amém? Outra atuação do Espírito Santo, obra do Espírito Santo. Profeta. Profeta máximo que inspira dons de profecia. Ou seja, irmãos, ele é o profeta máximo, que inspira os dons da profecia. Olha o que diz 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aí está, irmãos, a atuação do Espírito Santo. Ele fez o homem, ele criou também o homem, ele participou na criação, mas agora nós vemos ele também como sendo o profeta máximo, que ele usa a boca do homem, ou seja, veja bem o que diz 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então ele atua usando a boca do homem, o espírito do homem, e dando, irmãos, aquilo o qual ele vem inspirar a pessoa para realizar. Outra atuação do Espírito Santo, milagres, dá poder para milagres. Mateus 12:28, olha o que diz. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, no tempo que Jesus andava evangelizando, houve-se os questionamentos, houve-se as acusações de que ele expulsava demônio por outro demônio. Mas aí o que Jesus diz? Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo está atuando, expulsando os demônios, não dando autoridade para Jesus, ele diz, se eu expulso os demônios pelo poder do Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então o Espírito Santo atua também produzindo ousadia, autoridade. 1 Coríntios 12:9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Ou seja, todos os dons, irmãos, quer para curar, quer para de fé, quer, irmãos, enfim, os dons distribuídos, é o Espírito Santo que vai, irmãos, dar ousadia, impulsioná-lo e levar a pessoa a realizar. 1 Coríntios 12:10, olha o que diz. E a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outro o dom de discernir espírito, e a outro variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Ou seja, está falando aqui de que o Espírito Santo é que distribui os dons espirituais mediante ele quer e mediante a necessidade da igreja. Ele usa um na fé, outro na cura, outro no milagre, outro na interpretação de língua, ou variedade de línguas. Agora, o Espírito é o mesmo, mas é a atuação dele. 1 Coríntios 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele distribui os dons a cada um como ele quer. Para qual finalidade, pastor? Para a edificação da igreja. E aqui eu gostaria, irmãos, é lógico que lá na frente a gente vai falar sobre dons, sobre ministérios,
Mas é muito importante aqui nós vemos, irmãos, que tudo que é conduzido pelo Espírito Santo não gera confusão, muito pelo contrário, gera edificação. Quando se fala aqui, né, nós estamos vendo aqui da criação, a atuação dele na criação, nós vamos ver que lá já no início, olha, irmãos, a unidade, Pai e Filho. Pai, Filho e Espírito Santo, quando se fala na atuação, no Verbo se fez carne no Novo Testamento. Mas lá na criação, o Verbo também estava presente. O Verbo. Nós vemos aí a atuação do Espírito Santo, dando fôlego de vida, dando ali vida, proporcionando, irmãos, o homem condições de sobrevivência. Agora nós vemos ele atuando no Novo Testamento, no tempo da graça, distribuindo, sendo ele, irmãos, o que está acima de tudo, como o verdadeiro e máximo profeta. É ele que dá, irmãos, palavras. E aí o homem de Deus que vive uma vida santificada, direcionada em comunhão, ele sabe discernir quando o Espírito Santo está falando. E ele, irmãos, leva a igreja a ser edificada, porque a profecia em si, irmão, isso é muito importante você saber, toda a profecia proveniente de Deus, através do Espírito Santo, usando o ser humano, tem 3 finalidades: edificar, exortar e consolar. Fora disso, irmão, aquelas revelações, profecias que gera a questão não, Deus falou isso para namorar fulano, ciclano, beltrano. Não, meu irmão, se tem respaldo bíblico, devemos confiar. Ao contrário, a profecia tem essas 3 finalidades: edificar, exortar e consolar. Quando alguém precisa de uma exortação, quando a pessoa está tirando os seus pés do caminho do Senhor, Deus vai usar alguém para exortar essa pessoa. Quando alguém está saindo fora do propósito, edificar. Muitas das vezes a pessoa está ali, mas precisando de uma palavra que edifique. Ele já orou, jejuou e ele não consegue entender. Deus usa alguém, usada pelo Espírito Santo, edifica. Consolar. Quantos momentos o povo de Deus precisou de uma palavra de consolo? Por exemplo, Josafá, ele, momento perigo, momento das má notícias, ele colocou o povo em jejum, em oração, e Deus levanta o profeta no meio deles e diz: não, diz ao povo aí que esta peleja não é de vocês, esta peleja é minha. Quer dizer, trouxe consolo, trouxe edificação, e eles, irmãos, venceram os adversários. Agora nós vemos também nas distribuições dos dons espirituais. Irmãos, ele dá a cada um como ele quer e mediante a necessidade da igreja. Deus usa umas na profecia, Deus usa outro no milagre, Deus usa outro na cura. E quando fala curas, aqui, irmãos, há várias maneiras do Senhor atuar em termos dos dons dados pelo Espírito Santo de curas. Por isso, a única parte que fala dons de cura, porque há várias maneiras. Deus usou o apóstolo Paulo, aonde ele mandava o lenço ungido e pessoas eram curadas. Próprio Jesus orou por vários tipos de pessoas cegas. Alguns ele disse: seja curado, enxerga. Ele enxergou. Outro ele cuspiu no chão, fez uma saliva, colocou no olho e disse: vai lavar no tanque de Siloé. Fez ele exercitar a fé e ele foi curado. Outra, a Bíblia diz, irmãos, que ele colocou as mãos, impôs as mãos, e aí ele tirou a mão e disse: o que vê? Ele disse: eu vejo pessoas como árvore. Aí o Senhor coloca a mão novamente, repreende aquele espírito de cegueira e ele é curado. Então, e tantos outros que Jesus disse: o que queres que te faça? Ele disse: eu quero ser curado. Outros, o Senhor chegou e colocou a mão, no caso da mulher que vivia encurvada há 18 anos, ele colocou as mãos, expulsou o espírito de enfermidade e ela se endireitou instantaneamente. A mulher com fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia, a Bíblia diz, irmãos, que ela determinou, disse: eu vou tocar. E quando ela toca nas vestes do Senhor, é curada instantaneamente. Então, dons de cura, irmãos,
é manifestado de várias formas e maneiras, mediante o momento e mediante a necessidade. Os demais dons, todos eles, irmãos, têm que ter um objetivo: exortar, edificar, consolar. Tem que proporcionar edificação para o reino de Deus. Então, concluindo esta parte aqui da atuação do Espírito Santo, toda mensagem pelo Espírito Santo, toda pessoa que é usada pelo Espírito Santo, irmãos, ele não vai contrariar princípios da palavra de Deus, porque o Espírito Santo em nenhum momento contradiz a vontade do Pai. Você vai pegar 40 escritores da Bíblia Sagrada, tempos diferentes, milhões de anos diferentes, um homem do outro, e o Espírito Santo usou em datas diferentes, em tempos diferentes, mas tudo acrescentando e somando com um objetivo: engrandecer o nome do Deus Altíssimo e fazer cumprir o propósito de Deus sobre os homens. Então, meu querido irmão, tudo que vier a distorcer o propósito da atuação do Espírito Santo não é proveniente de Deus. Tudo que vem com respaldo bíblico, direcionamento de princípios e orientações da palavra de Deus, receba, porque Deus, irmãos, ele também está agindo nos últimos dias. Tá certo? Que Deus possa estar te abençoando. Na próxima ministração nós queremos falar sobre a natureza do Espírito Santo. A natureza dele. Se você deseja nos acompanhar, estamos aí procurando passar um pouquinho daquilo que a gente sabe para o teu conhecimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus.